Boa noite, gente. Eu dei um tempo para começar a aula. Eu fiquei sabendo aqui que está tendo um comando aqui próximo, então provavelmente alguns alunos estão presos lá, mas já deu um tempo. A galera está demorando um pouquinho para chegar. A gente vai dar seguimento mesmo assim, tá bom? Todo mundo bem? Eu vou começar já dando alguns recados e alguns lembretes, tá bom? Primeiro recado e primeiro lembrete. Amanhã é o prazo para entrega do segundo sprint, tá? Então, amanhã a gente tem a entrega do segundo sprint. Como é que tá a confecção de vocês? Já fizeram a escolha? Vocês lembram direitinho que a gente já falou em todas as aulas, mais ou menos, como é que vai ser o formato? Tá tranquilo essa confecção? Não. Hã? Não, tá. Mas assim, é porque a nossa, dentro das três, para a gente ter mais conteúdo para falar, a gente escolheu uma que tem a ver com a concessão de planos da categoria. Tá. E aí na própria portaria aparece súmula, aparece processo. É bem. Assim, só que em relação à questão do textual, na hora que eu montar, eu acabei pegando, eu não coloquei a definição na minha cabeça. Tá. Aí eu peguei a senhora deu noção para Pedro. Eu peguei a definição de Pedro, botei lá, portaria, tal. Aí só falta algumas classificações, né? Da espécie, falar um pouco do que realmente é a concessão, mas eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu estou pegando tudo segundo a doutrina e colocando lá. Gente, show! É isso mesmo. Eu até tinha pensado em fazer um modelo e mandar para vocês. Só que, porque eu voltei atrás em relação a fazer um modelo e voltar atrás, e falei, não vou fazer o modelo. Eu quero ver a escrita de vocês. Principalmente quando a gente começou a fazer a atividade aqui, que eu percebi que vocês davam um nó e espanavam. Vocês não conseguiam prosseguir. Então, por isso que a ideia vamos fazer esse primeiro, vocês pensando, tá? Escrevendo do jeito de vocês, porque eu quero treinar a escrita de vocês, tá? Isso é essencial. Você treinar a linha argumentativa, treinar a forma que você vai colocar tudo isso no papel, para que ele seja compreensivo, ok? E que você consiga descrever aquela documentação com base nas nossas aulas de ato administrativo, tá? Então, eventualmente, até a gente tinha combinado ontem, o exercício, ele já está disponível para vocês. Tenta fazer e me entregar, tá? Porque isso é uma forma de vocês treinarem. Ai, professor, é obrigatório? Gente, vocês sabem que não é obrigatório as questões dessa aula, né? O que é obrigatório são os trabalhos. Isso é um plus. Quem quer fazer é conhecimento, tá? Você fez a prova do TJ, você sabe que cai a matéria. Não tem como. Então, você treinar isso e você treinar a sua linha argumentativa, você treinar o seu pensamento técnico, é muito importante. Não importa o que você vai fazer, se é exame de ordem ou concurso. Você vai encontrar direito administrativo na tua vida. Turma do online, como é que tá a confecção do Sprint 2? Célia, eu já vi que você tá por aí e a gente vai retomar a questão do Sprint 1, tá? Como prometido na última aula. Eu vou dar o feedback de como aconteceu. Então, como é que está a confecção do Sprint 1? Alguma dúvida?
Boa noite, professora. Paulo, manda uma mensagem escrita, por favor, porque hoje todos os ventiladores estão aqui ligados, eu não vou conseguir ouvir direito. Beleza. Então, só ressaltando, tá, gente? Sprint 2, a entrega é amanhã, tá? Paulo, essa parte do Sprint 2 é a parte do esqueleto, tá? Então, o ideal, sim, seria a entrega já pronta. Porque o Sprint 3, na verdade, é a parte final. Então, é o tempo que a gente vai ter do Sprint 2 para o Sprint 3, é a adequação, se tiver alguma coisa errada ou se tiver que incrementar mais alguma coisa. Então, qual que é o ideal você entregar amanhã? O processo, o trabalho, tá já praticamente pronto para readequação do Sprint 3. E aí, eu vou voltar ao ponto do Sprint 1, que teve uma pequena confusão. Eu sei que alguns alunos não conseguiram entregar na data, tá? E aí a gente teve aquela divergência de informações que foram passadas para vocês há duas aulas, mais ou menos atrás, que houve essa falha da data de entrega, tá? Então houve alteração e depois foi passada uma data equivocada e a gente retomou essa data. Eu sei que muita gente, apesar de saber da data, teve problema com o sistema. E aí aqui fica a dica, tá? Em caráter de exceção, vocês conseguirão postar esse Sprint 1 até sexta-feira. Ok? Tá disponível já, tá? Tá lá no Quais. Vocês vão conseguir postar isso até sexta-feira. Passou de sexta-feira, não conseguir postar, gente, abraço, é o prazo limite. Levando em consideração que nós somos estudantes de direito. Nós somos advogados. Advogados trabalham com prazos, ok? Então, o cumprimento do prazo, ele é essencial para você poder fazer a viabilidade da sua profissão, tá bom? Então, assim, caráter excepcional até sexta-feira. Não conseguiu fazer o protocolo até sexta-feira? Gente, não deixa para o último dia. Não conseguiu fazer até sexta-feira, não vai ter mais entrega, tá? Então, Sprint 1 até sexta e Sprint 2 até a data de amanhã, ok? Lembrando sempre, vocês têm o calendário acadêmico no portal do aluno. Todas as datas estão ali descritas de acesso de todos, ok? Então, não tem desculpa de não saber a data. Vocês ficaram com alguma dúvida? Precisa de alguma dúvida? Foi parado no comando, né? Uma rolê na cidade, velho. Tudo bem? Para Santo André, São Caetano, aclimação. E aí, boa? Não, Laércio, não vai ter postergação de data do Sprint 2, tá? O Sprint 2, a data é amanhã. Como é que tá o Sprint 2? Não fizemos.
esperei chegar a aula de hoje, tá muito certo. Já falei com as meninas ontem sobre o Split 2. Peraí, só um minutinho. Célia, digita nas mensagens, por favor. Hoje eu não vou conseguir ouvir vocês, tá bom? O ventilador tá ligado, tá um barulho, fica muito ruim. Eu acho que ninguém merece também vocês ficarem vendo minha orelha no computador. Então, por favor, tá com dúvida? Chat. E a gente vai conversando por lá. Então, agora eu estava te perguntando, eu falei, cara, eu vou professor, deixa eu ficar falando. Então, assim, nós temos os 3 itens. Escolhemos qual queremos fazer. Perfeito. E classificamos. Perfeito. Mas qual que é a dúvida? Não entendi. Não tem dúvida. A minha dúvida. Boa noite. Boa noite. O Luiz ontem falou assim, eu não falo Luiz, eu conversei com a professora disse que dentre os 3 tópicos ela iria escolher um. Depois eu conversei com a professora e ela mesma disse, não, olha, eu não vou fazer isso, eu acho que isso não é legal. Você escolhe o que você quer e tal. Então, para que eu não tenha nenhuma dúvida, se mudou alguma coisa ou não mudou, porque eu não vi nada segunda-feira passada, eu pergunto para a professora. Então, não, gente, vocês escolhem. Escolho o que eu quero fazer, não bala, classifico ele. E aí faz aquela classificação bonitinha. Porque igual... Ai, eu esqueci seu nome. Desculpa. Thaís. Gente, é um nome super fácil, né? Thaís. Igual a Thaís, a gente estava falando no comecinho da aula. O que a Thaís fez? O grupo da Thaís fez. O grupo da Thaís pegou... Foi uma portaria, Thaís? Ela pegou uma portaria que fala sobre o INSS. E aí, a partir dessa portaria, ela colocou ali qual a classificação da portaria. Ok? Classificação da portaria. Ela denominou o que é portaria. Primeiro ponto. Então, ela começa denominando o que é portaria. Ela coloca o conceito de portaria. Ela coloca o conceito de portaria e aí depois ela vem classificando. E aí é o que eu falei para vocês na aula passada. Como que você vai classificar isso? Porque lembra que eu até comentei com vocês, estou pensando em fazer um modelo? Por que eu não fiz um modelo? Eu quero ver como é que está a escrita de vocês. Entende? Porque se eu coloco um modelo, o que vocês iam fazer? Só copiar e colar e vocês não iam pensar como colocar essa classificação. Por quê? A classificação esperada é que vocês falem e vocês expliquem o porquê essa classificação. E não simplesmente a classificação, 2 pontos. Aí você coloca, ele é autoexecutor, 1 ponto. Ele tem o atributo de ser um ato discricionário. Não, eu quero que você explique e você classifique. Isso em texto. Tá? E aí a gente vai trabalhando dentro disso. É digitado, né, que eles colocam. Escrito que eu falo é porque eles colocam como digitado. Eu vou ser sincera, eu acho que é legal ter escrito. Eu acho. Para vocês irem testando. Porque, gente, daqui a pouco a gente não vai escrever mais. Eu tenho feito isso nas aulas. Eu tenho achado interessante essa parada de escrever para fixar, memorizar. Fixar e raciocinar. Ler ali, resumo. Célia, já te respondo. É o que eu falei, eu não lembro, a menina não estava aqui, estava na semana passada, que a gente estava conversando sobre você descobrir qual é o seu método de estudo. Eu preciso escrever. Eu até falei que eu ia trazer o caderno e não trouxe, né, gente? Me lembra, bate na minha casa, por favor, e me lembra de manhã. Aí, eu preciso escrever. E eu escrevo nos meus processos. Então, eu tenho o meu caderno de processo, porque eu preciso isso. Entende? Eu, particularmente sou decorado. Eu leio,
gosto de física, né? Eu não vou muito bem no computador. Eu gosto de escrever. Sim. E ler voz alta. Repetir até decorar. Então, Aquilo não faz um sentido danado. Então, cada um tem um jeito de estudar. E aí você precisa descobrir qual que é o seu jeito. Sim. Qual é o seu jeito? Com base no seu jeito, você consegue fazer ali a... Quer que eu role para baixo? Eu consigo fazer ali o meu treino e o meu planejamento de estudo. E aí, isso é cada um. Não tem como você determinar o que é melhor para o outro, entendeu? É você se conhecer. Não tem muito como correr disso. Então, eu vou usar essa aula hoje já para começar o trabalho junto com as meninas. Vou ter essa aula para já ir explicando a nossa portaria. Beleza. Acho que Não vai voltar. Porque Boa noite. prova tem que ser nada, certo? É uma ocupação. E aí? Ok. Autoridade. Ó, eu não vou obrigar a ser hoje não, tá bom? Eu te Célia, vamos lá. Encaminhei sprint na quinta-feira e também encaminhei pelo WhatsApp para a professora. Gente, vamos combinar o seguinte: toda a comunicação da faculdade pelo portal do aluno, ok? A gente tem ali a área do portal do aluno que coloca qual é a forma de comunicação. Isso facilita tanto para mim como para vocês, tá? Tá, depois eu verifico para você lá no portal se tá tudo certinho, tá bom? Samara, se tiver enquadrado como sendo um ato administrativo, não tem problema, ela pode acontecer. Érica, houve essa alteração da data de entrega do sprint 1, tá? Porque inicialmente não era nem essa data do dia 30, era uma outra data. E aí houve a transmissão pela coordenação da alteração dessa data. Qual foi a data passada? Dia 16 não, tô lendo aqui sua mensagem. Dia 11/9 e 30/9. Tá? Posteriormente, foi passado que essa data de 30/9 estava equivocada. E isso também foi passado em sala. Tá? Então, foi passado em aula e a gente sempre conversando sobre isso aqui em sala. Então, por isso que houve essa troca. Como teve uma galera que não participou de aula, nenhuma pessoa do grupo participou das aulas, ou pelo menos foi isso que me foi passado, em caráter de exceção, foi alterado essa data e haverá a possibilidade da postagem até o final dessa semana, ok? Então, o Sprint 1, que é a mera pesquisa, você vai conseguir postar até o final dessa semana, ok? O Sprint 2 não teve alteração nenhuma. Continua sendo a mesma data que foi enviada desde o começo, tá? 11/9, que vulgo amanhã, tá bom? Mas aí não explica a possibilidade de e ele não fez então, Aí, gente, ó, eu fiz uma atividade para vocês, já postei lá no nosso grupo no Google. Quem tiver interesse pode fazer, tá? A dica que eu tô passando para os alunos aqui em sala que nós conversamos. Vocês conseguem fazer e quem tiver interesse pode me mandar, tá bom? Me manda para ver se vocês entenderam realmente o objeto da aula de ontem. Ah, professora, vai valer alguma coisa? É obrigatório? Vai valer ponto, ok? Então, não é obrigatório. Quem tiver interesse pode fazer, me entrega. Teste para verificar como é que está a escrita de vocês e o desenvolvimento da linha de raciocínio, colocado em xeque o que a gente está aprendendo.
Samara, você acha que você vai conseguir ter objeto para fazer essa dinâmica que a gente estava conversando aqui com os alunos da sala? De você colocar o conceito, de você colocar a classificação, de você colocar os atributos, de você colocar as possibilidades de atuação nesse ato ou revogação. Você consegue fazer esse desenvolvimento? Se você me falar, olha, eu consigo fazer esse desenvolvimento, perfeito, manda bala. Tá bom? Baseado na AD1, você vai analisar esses casos e vai aplicar as opções então. Se não for complicado, não tem graça, Samara. Laércio, tá lá no nosso grupo do Google, tá bom? E aí dá para vocês entregarem até o final, até a próxima aula. Aí vocês entregam até a próxima aula, dá tempo de eu corrigir e devolver para vocês, tá bom? Oi, João. Boa noite. Ó, você pode eventualmente teve um processo vinculado ao meio você pode fazer. Claro, melhor dos cenários. Vocês têm que tratar, mas eu vou tratar. Contrato de prestação de serviço, basicamente, tá? O juiz. Laércio, você tem acesso ao nosso grupo? Não, é aquele grupo do Google, é Classroom que a gente tem. Isso. Vou dar uma estudada, né? Que seria o quê? Que seria o quê? Ó, vamos pensar. Eu vou compartilhar com vocês aqui. E aí a turma aqui na sala já está começando a desenvolver, tá bom? Tá vendo vermelho ou não? Professora, eu já postei no trabalho. Você dá uma olhada, aí a gente pode ser favor. Eu acho que eu postei certo. Não sei se subiu. Eu acho que lá, o portal, você coloca lá, tá nos 21 minutos. Tem que jogar por 2 assim.
E aí você tem que colocar lá e escrever, colocar e enviar. Tá. Gente, vamos lá. A questão do sprint 2. O que você vai fazer no sprint 2? Você vai escolher um dos 3 que você fez a pesquisa do sprint 1. Tá? Então, escolhi um. Esse um, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o conceito, tá? E aí eu vou dar o exemplo da Thaís, que já fez aqui. Então, o que eu coloquei? Ela colocou, ela escolheu uma portaria, ela começou já fazendo o conceito de portaria com base no doutrinador. Então, ela colocou qual é o conceito, ela foi e classificou o ato, ela colocou quais são os atributos, ela colocou a questão da anulação ou da revogação, qual a possibilidade, quais os desdobramentos, e ela finaliza fazendo uma conclusão, ok? Tudo isso de qual forma, gente? Escrita, tá? Então, não é para você colocar a classificação, 2 pontos e classifiquei, só isso. Não, é um documento escrito, igual você fizesse um parecer. Quando você faz um parecer, você coloca o que é e você justifica com o conceito, com definição, com jurisprudências, ok? Então, é essa forma que você vai fazer o sprint 2, que nada mais é do que uma prévia do sprint 3. Quando for a entrega do sprint 3, ela acontece de que forma? A correção do sprint 2. Então, o que eu ver que tiver errado ou que possa melhorar, eu vou passar isso para vocês para readequar. O que é interessante, esse sprint 2 já vir todo adequado para a gente fazer só algumas modificações pertinentes para o sprint 3 e, consequentemente, para a apresentação em sala, ok? Sem esquecer da apresentação em sala, tá bom? Essa apresentação em sala, você vai querer três tipos diferentes. Você vai querer que venha a caráter, você vai querer que venha normal. Não sei Gente, a apresentação ela vai ser em sala, tá? Então, se não quiser vir a caráter, não tem problema. Por exemplo, mas quando a gente for para a apresentação fora a caráter, tá? Aqui não. Então, lá a caráter. Aqui não precisa, gente. Ainda mais com esse calor com vocês, meninos, vocês vão sofrer, né? Vocês já vão sofrer pro resto da vida usando terno e gravata. E ó, detalhe, só um detalhe, tá? Gente, banca de TCC, a caráter, pelo amor de Deus. Não, já fui um caso aí que não, tá doido? Não, teve um caso aí que o cara fez assim, ficou doido. Eu mandaria refazer. Foi. Boa noite. Mandar refazer. Ele teve uma faculdade, nunca mais sabia. Olha os trabalhos de TCC aqui, ó. Tudo para corrigir para a banca de sábado. Aí, você vai estar na banca aí? Olha que é. Ai, começa às 8 e vai até meio de pouco. Vou me assistir um, tá? É o seguinte, de acordo com aqueles 3 tópicos lá, portaria, decreto, ato normativo. E aí a gente vai postar agora em dia 11. Esse mouse, o grupo vai postar dia 11 e tem que ser escrito. Pode ser digitado. Digitado. Normal. Tá bom? Então o que você vai estar esse aqui de hoje. Esse de hoje. De hoje. Tá bom? E aí, lembrando, de hoje não é obrigatório, tá? Quem fizer, quem entregar bonitinho, vai valer nota. Tá bom? Vai valer nota ponto, né, gente? Então, de hoje é só esse questionamento 1 e 2 para resolver? São 3. São 3. Gente, ó, vou ajudar vocês no matemática. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui no exercício. Primeira coisa que vocês vão observar, tá? Vamos lá. A cidade de Vila Nova está passando por uma série de mudanças urbanas. Primeiro ponto que você já vai lá
professor que gosta de concurso. O que você faz quando você está no concurso? Ó, eu sei que eu estou falando de uma área urbana e de conservação para promover o desenvolvimento sustentável e preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade. É pegadinha? Não. Você não leu os pontos? Porque se eu venho só nisso aqui, eu já vou direto para qual parte que a gente estudou ontem? Tombamento. Tudo é tombamento? Não, a gente tem que analisar. A gente guarda a informação, mas o que interessa aqui para a gente é o urbano. A Prefeitura Municipal tomou as seguintes medidas. Caso 1, em um recente plano de fiscalização urbana, o prefeito descobre a prática de cultivo de cannabis em um terreno localizado em uma área estratégica da cidade que havia sido adquirido ilegalmente. Durante o devido processo legal, descoberto que a substância ali produzida tratava-se de cultivo para uso próprio e medicinal. Cultivo próprio e medicinal. A caracterização de crime? Porque eu acho que ele vai Aí, vamos lá. Aí, o que a gente vai ter que ver? O que foi pedido na questão? De cada caso, você vai responder uma questão. De cada caso. Então, vamos lá. Primeiro, identifique a modalidade de intervenção do Estado na propriedade, adotada em cada uma das situações descritas. Então, se eu estou falando de prática ilegal, qual a modalidade que caberia de intervenção? Essa é a pergunta, ok? Então, eu tenho uma modalidade de intervenção que cabe naquele item 3. Eu não estou perguntando do desdobramento, eu estou perguntando qual a modalidade. Tá? Para cada modalidade identificada, discuta a possibilidade de indenização ao proprietário de acordo com a legislação brasileira. Olha a pegadinha. A modalidade de intervenção que eventualmente poderia acontecer no caso. Não. Não. Oi? Eu tenho, teoricamente, a prática de um crime. Quando eu tenho a prática de um crime, qual é a modalidade? Confisco. A modalidade, calma aí, a modalidade. Entretanto, se eu pego o item, ele fala aqui, diante do devido processo legal, foi descoberto que a substância ali produzida tratava-se de cultivo para uso próprio e medicinal. A gente tem tese fixada no STF que fala que no caso de uso próprio e medicinal não se aplica a sanção de confisco.
Logo, eu não tenho que falar, eventualmente, de indenização. Primeiro, porque caso não fosse a utilização para uso medicinal, seria a prática de ato ilícito. A modalidade confisco não cabe indenização. Vocês entenderam como você faz a linha de raciocínio e coloca no papel? É isso. Mais ou menos. Tá, então aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Sabe? Então, assim, aí é que tá, gente. Lembra que eu falei para vocês. Quando vocês estão fazendo resposta de exercício, você não tem que ir além. É exatamente o que ela falou. Cara, o exercício está falando que é medicinal. Teve um processo. Quem tem competência para julgar é juiz. Se o juiz julgou e determinou que era para uso medicinal, não é você que vai bater, você não é Ministério Público. Entendeu? Então, assim, o que eu vou desenvolver? Opa, a modalidade de intervenção que ocorreu foi o confisco, em decorrência da eventual prática de ato ilícito. Ponto. Entretanto, diante da tese número tal do STJ, em caso de prática comprovada de uso próprio e medicinal, não há caracterização de crime. Consequentemente, não há de se falar em intervenção na propriedade. Ponto. Questão 2. Caberá indenização? Não. Levando em consideração a modalidade de intervenção na propriedade, na qual houve prática de ato ilícito, não há de se falar em indenização. A indenização caberia, eventualmente, se falássemos de desapropriação, conforme previsto no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Isso é uma resposta fundamentada com argumentação tanto técnica doutrinária, como também legislativa. Então, mas isso é prática. Muito bem observado, Mas, gente, é prática. Dá um sorvete. Mas, gente, isso, como que vocês vão tendo isso, essa dinâmica? Primeiro, estudo. Quando você entende a matéria, você vai entender, e o primeiro ponto, você já vai saber do que se trata. Então, eu coloco na minha cabeça do que se trata. Como que eu faço essa tese argumentativa com base em fundamentação? Gente, é prática. Eu fazia isso na época da faculdade no começo? Não. É prática. Daí, ó, princípio baseado em estágio, admiração. Entendeu? Você assistiu aula de ontem? Assisti a aula de ontem, né? Mas igual eu peguei os pontos ali, sabe? Que como acha a questão das plataformas acontece no jogo, né? Isso. Aí, nesse caso aí, como é benéfico para E aí, a distinção que a gente tem que fazer, que é o ponto que eu coloquei de observação para vocês, vocês lembram, você tem a intervenção na propriedade, você tem a intervenção na posse e você tem limitações de uso. A primeira parte que eu faço, a distinção. Então, aqui eu estou falando de propriedade.
falando de crime. A partir do momento em que eu falo de crime, eu já sei que não é desapropriação, é confisco. Tá? E aí é confisco. Tá bom. Quando eu penso em confisco, eu sei que não há indenização. Eu sei que é o artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Então, eu pego as informações que eu tenho no problema, não vou além do que está descrito no problema. Pô, mas é tudo isso? Gente, não tem a descrição de quanto é. Ok? Eu tenho a informação que houve o devido processo legal e que foi constatado que tratava-se de cultivo para uso próprio e medicinal. Logo, eu deixo de ter a configuração de tráfico de droga. Uma vez não havendo a configuração de tráfico de droga, eu não tenho enquadramento no parágrafo único do artigo 243. Não tem enquadramento. Nesse caso, ele mandou a erva aí, uma vez que ele tem medicinal aprovado. De acordo com o devido processo legal, sim. Então, eu tenho a comprovação que a substância ali produzida tratava-se de cultivo de uso próprio e medicinal. Então, eu já tenho a informação no próprio problema de que se tratava de uso próprio e medicinal. Então, apesar da prática teórica ilícita, eu tenho um dos desdobramentos que é a exceção da caracterização da possibilidade do Estado intervir na propriedade. Tá? Deu para entender? Agora o 2 vocês vão fazer sozinhos. E lembra da Jade. A Jade não está nem online. Jade, você está online? Depois que ela foi lá na casa dela, eu vejo. Todas as perguntas iguais, os três casos? Sim. Deixa eu perguntar. É a mesma pergunta. Não. 2 e 3. O 1, 2 e o 3. Vocês vão responder a mesma coisa que está lá na parte de baixo. 1, 2 e 3. É pro caso 2 também. Pro caso 3 também. A mesma pergunta. Beleza, chefe. Já vou organizar o senhor. Sou juiz, sou auxiliar, tem que fazer. Uma gravação infinita, até que seu vídeo está ele vai ler para dificultar a materialidade dos fatos. O seu leu, você leu a questão da festividade, sempre estava lá presente o Aris e os índios. Os índios eram dois da guerra deles. Olha, esse história é sério. Cara, você conta uma história tão absurda, não dá pra falar. Esse Deus paga no meio disso aí. Leia para ler. Você fala com ele. Aí você vai falar com ele. Qual foi o Deus do que caiu diante do. Não. O 2 vocês conseguem fazer sozinhos? Não, peraí. Deixa eu ver. Tá? Onde não fica na biologia, você vai conferir. Então, não privilégio ser que está aqui no nosso lado. Olha, no meu grupo. Grupo de software, deixa muito claro.
internos. Eles trabalham ali. Continuar. Eu tive que iniciar o mas eu converso. Deixa eu trabalhar. Peraí. Deixa eu fazer um negócio, cara. Não é que dá para usar, mas não está acreditando. Professor, tem como voltar a habilidade no caso do mapa? Gente, está disponível lá no grupo para vocês, tá? Não, só para vocês saberem.
beleza. Olha a carta da caneta. Aí, gente. Estourou, professora? Estourou. Nossa. Deixa eu pegar um papel ali. Nossa. Fala, meu querido. Você está fazendo trabalho agora nessa situação, certo? Deve ser caderno, que é escrito, se é muito escrito. Pode ser que sua vida, mano. Pode ser que você sabe o que eu estou fazendo, eu estou pesquisando. Você está pesquisando, né? Toda sua vida. Eu vendo você só Se você não pode com os outros, se une a ele, você faz ele. Eu acho que não é verdade. Se você não vai ajudar, não é isso. Sabe que é melhor, não? Sabe que é melhor, não? Não, fica tranquilo. Minha preocupação é o celular. O resto não preocupa, não. O celular, é verdade. Olá! Gente, tá conseguindo fazer? Eu acho que deu uma manchada, hein? Passa mal por você, sabe? É. Aqui eu nem me preocupo. Apesar que eu fui mexer, piorou. Sim. Oi? É que eu acho que tinha que ser álcool em gel. Ai, gente, que chique. Tem até lencinho na bolsa. Por favor. Aí agora resolveu, aí sim. Ó. A diferença. Tá vendo? O povo vai chegar amanhã na sala, vai achar que teve facada aqui, gente. Olha o chão todo vermelho. Amanhã é penal? Seu crime. Vocês assistem aula de manhã à tarde, se vocês quiserem? Eu só faço Você? Você assiste? Mas você sente diferença? É a mesma matéria. Muda alguma coisa. Né? Mas você sabe o que eu acho? Talvez a afinidade com o professor, se for diferente. Entendeu? As mulheres são mais sérias. Você acha? Sério? Quer dizer que nós somos mais vagabundos. É prestígio, já se comunica, né? Ah, é? Acabou o jogo? Bom, vem aqui as perguntas. Vou fazer faz sozinho por uma pessoa. Mas como assim você acha que a galera da manhã é mais séria? E teoricamente deveria ser o contrário, sabia? Mais sérias, Mas o quê? Eu acho que faço Você ensinar? então eles são mais sérios, sabe? Eles não brincam muito, eles são mais fechados. E você acha isso melhor ou pior? Eu acho que eles se comunicam, Então, eu particularmente acho que essa dinâmica é mais fácil para você gravar a matéria. Entende? Não, a dinâmica
de compartilhar. Que foi o que a gente estava conversando até com a Luciene um dia, que ela falou que ela preferia o deduro mesmo, viu, Luciene? Você tá aí que eu sei. Que ela preferia o online. E aí eu falo, cara, tem coisas que você vai ter no online que você não tem no presencial. Essa troca, essa dinâmica, você não tem. Ela fica prejudicada. E as relações que vocês formam aqui, você vai levar para o resto da sua vida. Eu acho isso importante. Ah, gente, resolvi a nhaca que eu fiz. Resolvi. Ah, mas o envelope não tem problema. Ó, não caiu nos trabalhos. Então, assim, essa dinâmica eu acho muito interessante. Não precisa não. Não precisa não. Não, fica tranquilo. Não precisa não. Fica tranquilo, não precisa não. Obrigada. Então, é uma dinâmica que eu acho que é muito proveitosa e que a gente está perdendo com essa questão do online. O online é uma alternativa para quem não tem a possibilidade? É, mas ela se torna uma alternativa, não a parte principal. Ele fala, acho que isso não é importante, não. Online não é cara só assim, não tem nada. Como que vocês estão? Vocês estão em qual? Na 2? Vamos pensar 2, gente? Então, tá. Esse semestre está melhor, professor. Esse semestre aí, ó, só vinha eu e o Luiz e as 2 pessoas. Mas eu sinto falta da turma de terça. Porque de segunda a sala, via de regra, tá cheia. É, verdade. De terça-feira fica um pouco mais vazio. Mas esse ciclo do ano passado foi o semestre inteiro, só tinha 2 pessoas. Já aconteceu muito sexta-feira, eu assisti aula só com o professor Jacques ou então o professor de volta. Porque o pessoal acha Mas vem na apresentação, pelo menos. Aí logo. Se consegue fazer a apresentação, tá ótimo, né? Seria legal vir um dia, uma aula antes da apresentação. Também. Até para vocês se entrosarem. ensaio, quando era na a gente vai pegar nossa pega o Jacques, vai sala, a gente vai lá, ensaio o que fazer. Quem vai falar, quem vai falar. Então você tem ideia, assim. Não vou fazer em cima da hora. Eu tenho que fazer em cima da hora, não vou direto. Eu também prefiro me organizar. Faço uma semana antes da prova. Eu deixar a vida, depois você pode. Eu conserto errado, eu posso consertar. Sim. É, Rodrigo? Você já entregou o seu trabalho? Já? Os 22? Já? Não, o projeto do ano vai fazer isso não. Ficou hoje? Hoje. Que é hoje? Então, o dia que ele entregar? Gente, mas é que eu falo para vocês que a gente estava conversando. É extremamente corrido hoje em dia. É corrido tanto para vocês como para a gente. É um negócio assim, eu juro para vocês. Eu pagaria se eu pudesse ter 48 horas no meu dia.
Hoje, por exemplo, eu acabei não conseguindo fazer nada. Fui para atendimento para o cliente em Campinas, passei o dia inteiro fora. Voltei e vim direto para cá. Amanhã eu estou ferrada, vou ter que ir para o escritório super cedo para dar andamento nas coisas. Você foi de carro? Você chegar aqui. Não dá, sabe por que eu preferi de ônibus? No ônibus eu consigo resolver outras coisas. Se eu vou só dirigindo, é literalmente 3 horas que eu perco, porque eu não consigo fazer nada. São 3 horas. Na verdade, são 6, né? 3 para ir, 3 para voltar. Se eu tô no ônibus, eu consigo responder cliente. Eu vindo para cá falando com cliente. Vindo para a faculdade, eu atendi 3 clientes no telefone. Fora dando orientação para estagiária. Então, eu consigo ter uma outra dinâmica que se eu estou dirigindo, eu não consigo. Não dá. Você vai 3 horas sem estar parado. Não dá. Hoje em dia não dá, não tem como. E aí, terminou hoje, gente? Dá pra gente fazer pelo menos uma... Fazer um esqueletinho? Vamos fazer o esqueletinho, pelo menos para vocês terem uma ideia? Então, vamos lá, ó. Olha, ontem que a gente falou da Jade. A prefeitura utilizará área de um terreno particular para a construção de uma linha de esgoto. A gente deu esse exemplo ontem em sala. Quando eu utilizo, conforme está descrito aqui, essencial para a nova infraestrutura urbana, eu vou ter intervenção na propriedade propriamente dita? Sim. Vai ser uma limitação administrativa. Vai ser então, Deve ser evidente. porque eu não tenho lugar pequeno. Gente, vamos lá, ó, vamos pensar no seguinte. Quais as modalidades que eu tenho? Requisição. Intervenção na propriedade. Eu tenho uma intervenção na posse. E eu tenho uma intervenção de uso. São 3. Nesse caso, eu tenho uma intervenção na propriedade. De novo, gente. Particular. Eu tenho uma intervenção na propriedade de acordo com essa classificação? Tem. Não sei mais. Não, se for da propriedade, não vai ser confisco ou vai ser constituição. Perfeito. Confisco. Eu tenho prática de crime? Não. Então não é. Desapropriação. Não. Aqui fala que ele vai perder a propriedade? Não. Logo, não é uma intervenção na propriedade. Não é. Tá? O da posse. São quais as modalidades? Requisição e limitação, certo? Certo. É limitação aqui, gente? Aí é ocupação. É ocupação, não é limitação. Ok? A requisição, ela requer qual característica? A propriedade de coletividade, certo? Eminência de perigo. Meu problema, tem alguma coisa descrita que dá a entender que eu tenho uma iminência de perigo? Não. Não, então não é requisição. A ocupação, ela diz respeito ao quê?
E a diferença é que uma é um espírito e o outro não. O outro é uma necessidade do poder público utilizar uma área para colocar materiais ou equipamentos, para que não haja aquele deslocamento, ok? Meu problema fala alguma coisa relacionada a isso? Não. Então, também não é uma intervenção na posse. Sobra o quê? Uso. O uso, eu tenho 3 modalidades. Quais são? Gente, vamos puxar na memória. Servidão. Oi? Gente, tá certo, é tombamento. A terceira modalidade é tombamento. E a do meio é qual? Limitação administrativa. Eu estava certo, professor. Não, mas aí Mas você falou que era uma intervenção na propriedade. Mas eu falei que eu já fui direto lá na pergunta. Então, mas não é uma intervenção na propriedade. Tá bom? É só para vocês entenderem isso aqui. Porque se você falar que é uma intervenção na propriedade, tá errado. Não é. Eu tenho uma intervenção na propriedade quando eu tenho confisco e desapropriação. Eu não tenho. Eu tenho uma intervenção na posse quando eu tenho desapropriação, requisição ou ocupação. Não tem. Não, peraí. Requisição e ocupação. Não tem. Limitação de uso. Quando eu tenho essa limitação, a servidão diz respeito ao quê, gente? eu marco a propriedade para um meio da coletividade. Eu não tenho escolha, é unilateral. Eu quero, e é isso aí, é certo. Não, Mas assim, ele vai fazer o uso dele. Então, ele vai estar os dois. Tá, peraí. No meio da coletividade, certo? Mas não seria servidão? Vamos voltar, sim, mas É calma. restrição e intervenção supressiva, né? Ó, o que é tombamento? Vamos ver o mais fácil. Quais os requisitos do tombamento? Patrimônio histórico, imobilização. Histórico, artístico, cultural. Meu problema fala de alguma coisa? Então não é. O que diz respeito à limitação? Uso de placas para sinalização, entendeu? Vai nessa vertente aí, não é? Qual eu posso fazer um prédio na rota de avião Não. de 20 andares? Plano diretor. Limitação é plano diretor. Recuo de calçada. A questão ambiental, que eu tenho que respeitar. Lembra que eu falei do terreno lá em Santa Isabel? Limitação. Beleza? Não. Mas vocês estão pegando, gente? Deu para pegar a linha? Então, aqui, a gente vai colocar como sendo o quê? Limitações administrativas. Plano diretor. E aí, vamos lá. Vamos pensar na calçada. Tem alguma coisa a ver com o nosso problema? Não. Não. Servidão. Ele vai usar a propriedade para colocar. Ele vai utilizar o espaço. O Estado vai usar o Mas ele vai. espaço Não vai para a propriedade. Não, ele vai usar aquele espaço inteiro. Ele vai utilizar para passar o quê? Gás, energia elétrica, esgoto. Então, ali eu vou ter uma limitação no uso da minha posse em caráter de servidão, sem que haja uma previsão de quando isso vai terminar ou não. Ok? Então, aqui, qual é a modalidade? Servidão.
Acertou? Mas não falei. Muito detalhado. Não foi assim. Eu desenrolei. Então, a minha única preocupação, gente, é vocês se enrolarem nisso aqui. Tá? Se enrolar nisso aqui, você falar que é uma intervenção na propriedade, não é. Você acertou que é servidão, mas você errou que é uma intervenção na propriedade. Já perdeu o ponto. Tá bom? Então, assim, é servidão. Por que é servidão? Aí você vai conceituar o que é servidão. O poder público usa aquele espaço. Você vai perder sua propriedade? Não. Você vai perder a sua posse? Não. Você vai ceder ali. Ele vai precisar fazer. Você entendeu? É isso. Galera do online, conseguiu seguir a linha de raciocínio? Aí o 3 fica fácil, né, gente? Quê? Ele já é patrimônio histórico. Mas, gente, vocês lembram? Mas vocês lembram que eu falei para vocês que administrativo é decoreba? Vocês estão entendendo como é decoreba? E aí, é o que eu falo para vocês. Dá para assistir aula e nunca mais abrir o caderno? Não. Se for aqui agora, você vai falar, você não, então tá mesmo, porque ó, diante Mas a finalidade não é o poder público restringir. Não, porque tem dois tipos de tombamento. Tem dois tipos de tombamento. É um fato histórico, você permaneceu um fato histórico. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Vocês reclamam, mas eu acho tão bonitinho quando vocês começam a discutir. Vocês reclamam e falam que quer chorar, que quer isso, que quer aquilo, mas vocês entendem como vocês fixam a matéria? Vocês começam a discutir entre vocês. Vai, continua com a chicletinha. Perdeu o foco, né? Não pode elogiar, não pode elogiar. E comprou o prédio do lado, permaneceu a janela. Então ela estava muito forte. Gente do online, vocês estão aí? Conversem comigo. Vitória, tá conseguindo seguir a linha de raciocínio? Quem é no banheiro? Não, vai, né? Pega água pra mim, por favor. Por favor. Conseguiu fazer? Oi? Ele foi fazer o exercício de amanhã. Ele falou que não tinha feito ainda. Gente, tá conseguindo seguir? Vocês estão conseguindo fazer o exercício? Vocês entenderam essa diferença? E o cuidado que eu tô chamando a atenção de vocês? Vocês podem até chegar na resposta, mas se vocês for colocarem palavras erradas, tá meio certo e meio errado, tá bom? Então tem que observar isso e tem que prestar atenção nisso. Então a gente tem que entender o que é uma intervenção na propriedade, a gente tem que entender o que é uma intervenção na posse, a gente tem que entender o que é uma questão estritamente de uso. Porque eu não vou ter abalo na propriedade, via de regra, eu não vou perder a propriedade. Então, a propriedade continua sendo sua. Eu não perco a minha posse, nem que seja em caráter que não definido ou definido, não importa. Eu não tenho esse abalo na posse. Eu vou ter uma mera imposição no uso.
Ok? É muito detalhezinho, né? Não é difícil, mas é que você Amanhã tem que fazer o meme e ele tem que mostrar o dele. O rapaz que apareceu e falou que está fazendo speed 2. Tá. Aí ele vai ele pode postar, não tem a discussão nossa ali que ele avisa aí, não, ele pode postar. Não, ele pode postar, ele só não pode esquecer de colocar o nome de vocês. Aquela vizinha dela, no curso dela, não pode. Eu pego dois, vou manter no mesmo documento. Sim, É mais fácil para correção. Aí não adianta de postar o dois e ficar um uma coisa, o dois outra coisa. sim. Não, qualquer coisa da coisa. Séria, as aulas, elas estão sendo disponibilizadas conforme eu estou tendo acesso, tá? Ficando disponível para mim, eu já consigo subir para vocês. Então, normalmente eu olho já quando eu chego em casa. Se já estiver disponível, eu já subo para vocês, tá? Obrigada. Chorou? Aí tá geladinho. É. Mas, ó, eu vou te falar, tá? A sua linha de raciocínio tá certa. Você tem que aprimorar. Não, a linha de raciocínio está certa. Você precisa aprimorar. Como que você vai aprimorar? É a mesma coisa ele. A linha de raciocínio está certa. Vocês precisam aprimorar. E aí você vai aprimorando respondendo exercício. Tá? Você falou que é muito bom. Mas é melhor que você fixa mais. Só matéria. Quanto exercício só matéria? E, gente, tenta fazer exercício que não seja meramente múltipla escolha. Eu sei que vocês na faculdade a prova é de múltipla escolha, só que tenta ir além. É importante. E aí vocês estão vendo a dificuldade de colocar isso no papel quando vocês vão responder um exercício. E vou ser sincera, não é um exercício de dificuldade grande, tá? Então, assim, vocês praticarem isso é fundamental. Porque passando daqui, o que vocês vão começar a fazer? Peça, gente. E aí, na peça, você vai ter que fazer essa linha argumentativa. Não tem como correr. E aí, como que você... E aí, eu não vou falar nem de encher linguiça, tá? Porque quanto menos você escrever, é melhor. Só que conforme você escreve, o que você escreve de forma sucinta tem que entregar tudo o que você precisa que seja entregue. Não tem como uma pessoa aprender sem escrever. Porque a mente da gente é o arte. Se você lê, se você não escreve, você vai fixar na sua mente. Entendeu? Você tem que ler. Oi? Aí vai funcionar. Isso foi uma pauta definitiva. É definitivo. Vocês, é prática o quê? Semestre que vem? É cível? Não, semestre que vem a gente não tem mais projeto. É 7º semestre. 7 semestres. A gente não tem mais projeto. Então, vai começar em nosso. Então, aí é prática. A prática ela é dividida por módulos. Então, você tem prática cível,
E aí a prática civil ainda é dividida com família. Então, dentro da prática civil, você tem a divisão dessas práticas. Mas tudo que vai dar, né? Oi? Vamos falar com o alemão. Vamos recolher assinaturas aí, ó. Vou lá falar com o alemão, só lá em São Paulo. Gente, pior que eu acho que eu ia adorar dar prática para vocês. Poxa, professor. Vocês iam estar ferrados, mas ia ser... Já faz uma aula. Recolher assinaturas lá, depois assinar. Mas penal não, tá, gente? Penal não rola, é civil. Não dá não. Porque penal eu não entendo nada. Às vezes, colocam. Gente, tá gravando a aula, tá? Diferente, né? Quantos anos você tem? Esse lote de vocês então é tipo assim, eu vinha de manhã, saía daqui e ia trabalhar. Saía do serviço, 7, 8 horas da noite. E eu ia para casa, para minha casa. Tenho filho, tenho isso aqui. Não tinha tempo, porque no final de semana trabalhava de um domingo. O que aconteceu? No semestre passado, ano passado, eu surtei. Ou eu estudo ou eu trabalho. Então, ao tempo que eu perdi, você vai poder chamar o marco. Aí eu faço serviço. Aí tem outra para você. Então, pode ir no seu experimento. Oi, Marcela, tudo bem? Sim, teve troca, tá? Da data. Você estava na última aula que a gente conversou sobre isso. E aí eu até falei com a sua parceira, com a Célia, que aí a data do sprint 1 a gente prorrogou para até sexta. Tá? Então, quem teve problema no portal, excepcionalmente, até sexta-feira você vai conseguir postar essa parte da pesquisa, tá? Que é simples. O Sprint 2 não teve troca de data, então ela permanece para amanhã. O que vocês vão fazer? E aí eu até dei a dica de uma aluna que já fez, já entregou tudo certinho. Ela escolheu um ato administrativo, fez o conceito desse ato administrativo, explicou esse ato administrativo e veio com a classificação, com os atributos, com todas as nossas aulas que a gente já teve aqui sobre ato administrativo, ok?
E no final, ela fez a conclusão sobre a prática desse ato. Tá bom? Então, basicamente é isso. Como que você faz essa classificação? Você escreve e você indica, você apresenta o conceito. É um texto, tá? Então, você vai fazer um texto argumentativo, trazendo todos os pontos relevantes do ato escolhido para análise. Tá bom? Então, e assim, gente, para vocês, essa parte básica, ela é essencial. Legal, Marcela, a gente já teve entrega perfeita, tá? Porque teve gente que teve problema no sistema também. Ó, faz um cronograma de aulas. Lembra que eu falei para vocês da prova da OAB da segunda fase? Eu peguei o número de vídeos que eu tinha, dividi pelos dias que eu tinha de folga em casa, que era o recesso. Então, eu sabia que durante um dia, quantas aulas eu precisava assistir. Então, eu cumpri aquele cronograma para que no período eu tivesse cumprido todas as aulas que eu vou utilizar eventualmente para uma tese argumentativa. Então, por exemplo, vocês têm um calendário de como que funciona até o ano que vem ou não? Não, o calendário do ano que vem. Porque se vocês souberem, por exemplo, qual é a prática que vai ser colocada o ano que vem, Que a faculdade, ela é de ela muda. Mas, gente, via de regra, começa com cível. Via de regra. Você vai escrever, a gente não vai fazer a gente vai sexta, mas a gente vai fazer sétimo. Faz um híbrido. Então, se alguém ficou para trás em alguma matéria, vai fazer algum híbrido para não atrás. Aí você tem que abrir, quando abrir de novo, ele vai fazer aquela matéria. Pode ser que você vai escrever o curso primeiro. Ó, isso aconteceu quase igual a isso, hein? Os dois módulos de uma pessoa. Uma vez só, o Luiz fez também. Eles não queriam tirar. Aquele menino, o Almir, que às vezes aparece que não aparece, ele tá no 10º e aqui. Mas ele conseguiu. Agora imagina você ter sua aula aqui e eu ter aula lá, que fala no mesmo horário. Mas ele tem. Ele tem aula aqui e tem aula na outra sala. Não sei. O Almir. Você acompanha. Eu fiz isso no semestre passado, mas Eu digo assim. Só que a Vinhos colocava assim: a uma de manhã, trabalha, e outra noite. Não, então, ele faz. Tanto é que você não viu que ontem ele brincou, ele falou assim, hoje eu vim assistir sua aula, porque de segunda ele não tá na minha aula, ele tá na outra sala. Mas ele tem as duas. E aí eu colocava, ó, e aí ele fazia, eu colocava, tinha aula de projetos e animaria. primeiro semestre projetos e tinha aula que era só um dia na semana. E era justamente. Não, eu sei, a primeira vez que eu aula de projetos.
De quem? O DR Cash? Não, ele achou. Tava bom, assim, sabe? Eu vi, mas eu não olhei. Tá pra fazer. Toda coisa eu olhar. Se fosse uma coisa assim. Por exemplo. Mas não foi aquele que falou sobre a advocacia nos bairros? Mas aí a sua escola também já falou, você já pensou. Mas, gente. Eu só li que ele falou assim: olha, mas eu não posso. Então, gente, mas aí é que tá. Que bairro que você é? Eu não vi. Vila Rio? Você? 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 Só ele. O podcast dele é só pra ele. É. Todos os restos, e aí eu vou fechar aqui. Não, lógico que não. Vila Rio tá no centro. Gente, lembrando, tá? Sprint 2, a data de entrega é amanhã. Então, qualquer novidade, não esqueçam de postar, tá? A data não vai ser prorrogada, tá bom? Semana que vem, quem fez o exercício de hoje, que já está disponível lá, me entrega, se quiser, ponto. Beleza? Não é obrigatório. Por hoje é só. Se tiverem dúvida, portal do aluno, converse com o professor, me mandem mensagens. Beijo, gente. Até semana que vem. Você